A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, nesses últimos dias, nessas reta final agora, a gente tem que ficar muito cauteloso, até mesmo com aqueles que se diz cristão, porque está recheado nas escrituras, que o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele diz que do nosso meio vai se levantar pessoas, pessoas falsas, pessoas para atrair os discípulos após si, que falaria coisas perversas, coisas terríveis do nosso meio. E João, da epístola, ele diz que muito tem se feito anticristo, anti-Mashiach. Eu já expliquei isso em alguns outros vídeos nossos, que todo sistema que vai contra Cristo, vai contra a palavra do Criador, é anticristo, entendeu? É anticristo. Então João disse que sairá de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaríamos conosco. Então essa reta final agora é muito importante para a igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou me referindo ao corpo místico de Cristo, de Yahushua Mashiach, espalhado nos quatro cantos desta terra. Por quê? Porque nessa reta final agora, irmão, o povo faz muita confusão, estão fazendo confusão. E se nós não atentar para as escrituras, nós vai colocar nossa fé em dúvida. E é isso que o adversário quer. Ele quer que a gente duvide das escrituras, ele quer que a gente duvide da palavra do Criador, e ele quer que nós duvide que Yahushua vai voltar para essa terra. Ele quer que nós duvide disso. Eu creio que Yahushua volta, eu creio. Mas ele não volta para estabelecer o reino dele aqui na terra agora, quando ele vem nas nuvens destruir com a manifestação da vinda dele, o anti-Messias. Eu creio que ele vai voltar. Quando todas as coisas ser restauradas, ele só vai voltar, eu creio, como está nas escrituras, entendeu? Depois da ressurreição dos mortos, e depois que os mortos vai ficar, os que não são de Cristo, vai ficar morto por um período de 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o Mashiach volta assim para estabelecer a nova Jerusalém na terra restaurada. Eu creio dessa forma, porque é dessa forma que está dentro das escrituras. Mas o alerta aqui é contra os falsos mestres, contra os falsos, entendeu? Irmãos que se infiltram no nosso meio e às vezes fazendo confusão na mente do povo. Observe, se nós formos olhar o que está em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 a prosseguir, diz assim: todavia, como está escrito, olho não viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que o Criador preparou para aqueles que o amam. Mas o Criador o revelou a nós pelo meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as mesmas coisas mais profundas do Criador. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos do Criador, a não ser o Espírito do Criador. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito proveniente do Criador, para que entendamos as coisas que o Criador nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavra e ensinada pela sabedoria humana, mas com a palavra ensinada pelo Espírito, interpretando a verdade espirituais
para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito do Criador, porque eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Aqui nós conseguimos ver o tamanho da confusão que estão fazendo no meio do corpo místico de Cristo, de Yahshua Mashiach, espalhado nos quatro cantos desta terra. Irmãos, quando é que muitos vão acordar e entender que quando Cristo foi para o Calvário, né, uniu judeus e gentios formando um só povo, e que dentro desse povo abrange toda a humanidade que aceita o Mashiach como Salvador, faz parte do seu corpo, são seus membros em partícula. É isso que a Bíblia revela. Nós não podemos dividir o corpo do Mashiach a partir do momento que a gente diz que só isso aqui vai ser salvo. Não. Foi o Mashiach que comprou homens de todo povo, tribo, língua e nação. E para o Criador fizeste um reino de sacerdote. A gente já mostrou isso em outros vídeos, que era para Israel ser esse reino de sacerdote. Só a tribo de Levi veio a ser esse reino de sacerdote porque o povo transgrediu fazendo bezerro de ouro. Não é a questão aqui, mas a gente tem que mostrar essas coisas. Então, como é que eles estão fazendo hoje? Em vez deles comparar coisas espirituais com coisas espirituais, pedir a orientação ao Criador para que possa revelar coisas espirituais dentro das Escrituras, não. Eles querem agora adivinhar. Eles começaram agora a adivinhar, espírito de confusão. Estão adivinhando. Olha, o camarada vem, faz uma confusão, dizendo que o Papa é o falso profeta e que Emmanuel Macron é o anticristo. Depois vem dizendo que o Papa é o anticristo e que a besta é o Macron. Tem vídeo por aí de muita gente dizendo que agora Putin é o anticristo. Tem gente que diz que o Papa é o falso profeta, que Macron é o anticristo. Depois vem pregando dizendo que a Rússia vai invadir Israel. Se a Rússia vai invadir Israel e se a Rússia, isso é eles falando. E eu acho, né, que eles estão fazendo confusão. Se a Rússia é ela que está profetizada em Ezequiel 38 e 39, aqui é eu que falo. Se a Rússia está profetizada em Ezequiel 38 e 39, então ele é o anticristo e não Emmanuel Macron. Mas eu creio que não é a Rússia. Quando fala de Gog, da terra de Magog, a gente tem que entender, né? É da região de Jafé, dos filhos de Noé, tem que buscar tudo isso aí para que a gente possa analisar. Tudo bem, a Rússia faz parte, sim, ela está dentro do contexto profético, tá sim. Agora, como que é a mesma pessoa que diz que a Rússia vai invadir Israel? Se a Rússia invadir Israel, Putin é o anticristo. Você concorda comigo? Então, tem o anticristo Putin. Aí as mesmas pessoas dizem que Macron é o anticristo, aí diz que o Papa é a besta, depois diz que o Papa é o falso profeta. Tá vendo a confusão? Aí não é inveja de ninguém, irmãos. Não é inveja de ninguém, meu canal é simplesinho. Mas olha o tamanho dos erros. Olha o tamanho dos erros. Erros teológicos e muito grande. Como que você, a gente, nós que se diz cristão, né, vai julgar as profecias fora das escrituras por revista? A capa da revista decome. Você vai julgar, entendeu? Revelar o anticristo pelos astros, pelo horóscopo, pelo planeta Nibiru, por Vênus, por Saturno, por Virgem. Você vai julgar o anticristo pelos astros, por essas coisas.
Você vai julgar o arrebatamento por essas coisas? Não. Tem gente fazendo muita confusão na mente do povo e o povo não acorda. O povo está idolatrando essas pessoas. Idolatrando essas pessoas para... Muitas pessoas que estão idolatrando esse tipo de pessoas com esses ensinamentos se tornam Deus. Olha o que Cornélio queria, né? Se curvou diante de Pedro. Pedro diz, não, levanta que eu sou homem. Esses nem faz. Só diz que eles são verdadeiros, que todo mundo é falso. Cuidado. Matias diz que quem fala de si busca a sua própria glória. Mas aquele que fala daquele que enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Então, às vezes, as pessoas pegam, mostra, traz ensinamento, marcando data, entendeu? Falando de festa judaica, mostrando festa judaica, pela metade, sem a revelação plena, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. Sem a revelação plena, fazendo esse tipo de coisa. Isso é o quê? É o que Cristo falou. Irmãos, ainda que as pessoas saibam o nome do Criador e o nome do Filho, Tiago diz que os demônios também sabem. E quando fala lá em Apocalipse, na Revelação 19:10, a respeito que quando João se curva diante do anjo para adorar, ele disse, não faça isso porque eu sou servo como você. Quem tem o testemunho do Machia adora o Criador, porque o testemunho do Machia é o espírito de profecia. E por que o anjo fala aquilo para João? O anjo fala que todo aquele que adora o Criador tem o testemunho do Machia, porque o testemunho do Machia é o espírito de profecia. Estava mostrando o quê? Estava mostrando que quando o Criador deu a lei para Moisés, lá Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, ali está dizendo, ouça Israel, Yahweh é o único Criador, ouça Israel. E quando nós olhamos para Marcos capítulo 12, versículo 29, a gente vê também o próprio Machia dando esse testemunho da lei, Ouve Israel, Yahweh é único, ouça Israel, Yahweh é único, o Criador é o único Criador. Esse é o testemunho de profecia. Então, quem tem o testemunho do Machia, adora quem? Adora o Criador, não a criatura e não o homem. Esses têm o testemunho do Machia. E o Machia na terra deu testemunho. E o testemunho de dois homens juntos é verdadeiro. Tem a lei e o Machia, dando testemunho de que o Criador é o único Criador. É o único Criador. E que Israel deveria ouvir o único Criador. Então, observa que as pessoas, às vezes, querem falar, não quer ir para as escrituras. Eles querem ir para a capa da revista The Come, ele quer ir para o signo, ele quer ir para os astros, né? Astrologia. Tem muitas pessoas julgando as profecias também pela arqueologia. Irmão, as pessoas estão deixando a revelação da santa e sagrada escritura, porque as escrituras dizem que toda a escritura ela é divina e inspirada pelo Espírito do Criador para corrigir, retarguir, instruir justiça, para que o homem e a mulher do Criador sejam instruídos para toda boa obra. O apóstolo Shaul fala para Timóteo, procura apresentar-te ao Criador, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. As pessoas deixam a escritura de lado. Põe uns 2, 3 versículos e vai para quê? Vai para revista, vai para os astros, vai para isso, vai para aquilo e deixa a revelação para trás. Faz confusão na mente das pessoas. Muita confusão na mente das pessoas. As pessoas estão confusas. As pessoas não conseguem mais ter uma vida de oração, não conseguem mais ter uma vida de leitura. Só fica ouvindo vídeo sem escritura. 2, 3 versículos não é escritura, irmãos. 2, 3 versículos não é escritura. Que adianta a pessoa pegar um versículo e em cima daquele versículo fica falando coisa fora das escrituras e fazendo uma bagunça na mente das pessoas, uma confusão na mente das pessoas, e essas mesmas pessoas fazem acepção de pessoas. Uma coisa que o próprio Cristo
repreendeu. O apóstolo Paulo repreendeu Pedro também, que estava fazendo essa distinção de pessoas, e esses faz. O anjo Gabriel, né, repreendeu ali Satanás. Arcanjo Miguel repreendeu. Júlio escreve que o arcanjo Miguel, quando contendia a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás, mas disse: Iau te repreenda. E esses falam coisas tão terríveis, que não dá para entender. E outra coisa, quando você comenta ou fala alguma coisa, eles nem nada, te exclui, fala um monte de coisa. Por quê? Porque eles não gostam de ser questionados. Irmãos, é livre. Nós devemos ser questionados. Quando eu descobri o nome de Iau e de Iauxa, eu sou questionado. E eu mostro. O Salmo 22 revela o nome de Iau. Salmo 22. O Salmo 29, versículo 22, mostra que Cristo ia revelar o nome do Pai para os discípulos. E ele fez isso lá em João 17,6. 17,6, ele revelou o nome do Pai para os discípulos. E tem gente que diz que o Evangelho de João é herético. O Evangelho de João é o que mais revela. É o que mais revela. Olha a confusão que o povo está. Então, quando nós vemos essas pessoas ensinando a respeito, né, de previsão dos Simpsons, deixa as escrituras para pegar a previsão dos Simpsons, para explicar a previsão dos Simpsons, mostrando o arrebatamento da igreja, mostrando o anticristo, mostrando... Hoje que esse povo está louco. Esse povo está louco em fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Gente, olha como esse povo não está sem noção. Sem noção. Mostrando o arrebatamento da igreja, mostrando a vinda do anticristo, mostrando outro, através do IBGE. Através do IBGE. Isso é hipocrisia, irmãos. Coisas espirituais se definem espirituais. Oxente, esse povo tá louco, mostrando as coisas do Criador através de IBGE. Ah, mas o BGE falou isso, o BGE falou aquilo. Quer dizer, se apoia no BGE e quando você mostra as escrituras, diz que você está errado. Aí diz, não, você tem que mostrar com documento. Documento? Atos 5, 29. Pedro diz assim, a nós importa obedecer ao Criador e não ao homem. O que foi que Pedro usou ali? O que foi que Pedro usou? A palavra. A palavra. A determinação, a palavra. Que palavra? Daniel 3, 15 e 16. Azarias, Misael e Ananias, diante de Nabucodonosor, ele diz o quê? A palavra. Nosso Criador, quem nós serve, vai nos livrar dessa fornalha da tua mão. E aí? Então a gente vê, irmãos, a hipocrisia. Por isso que a Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os eleitos. Tá aí. Tá essa confusão aí. Tá essa confusão terrível no meio do corpo do Mashiach. Estou falando do corpo do Mashiach. Não estou falando disso ou daquilo. Estou falando do corpo do Mashiach. Tá essa confusão aí. Ninguém se entende. Sabe por que não se entende? Porque está querendo mostrar as coisas do Criador através de censo, através de IBGE, através do Simpson, através de Nibiru, através de Macron, através de... Meu irmão, se a gente entender o que significa o Criador com os homens, se você entender o que é isso, o Criador com os homens, o Pai, o Criador estava no Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo. O Criador é Espírito. João 4, Mashiach diz para a mulher do poço de Jacó, o Criador é Espírito. Entendeu? O Criador é Espírito. Então o Pai estava no Filho, agora o Filho vem para a terra, então é o quê? O Criador com os homens. E Emmanuel quer dizer o quê? O Criador com os homens. O Criador com os homens. Que confusão. Ah, mas não sei o que, bam. Olha quantos anticristos esse povo tem dado.
Uns tempos atrás, quando eu não queria estudar, queria só ser um papagaio, falar o que o outro fala, eu também pensava dessa maneira. Fulano é um anticristo, fulano é um anticristo, fulano é um anticristo, Beltrano é um anticristo, fulano é um anticristo. Não, irmão. As escrituras mostram o que é o anticristo. É todo o sistema que se levanta contra Cristo, contra a sua palavra, contra os ensinos judaico-cristão. É anticristo. Porém, vai ter um líder. Se a gente pegar a profecia de Daniel, capítulo 11, capítulo 8, e a gente olhar que ele subiria com engano, com um monte de coisa, ninguém olha. Eu não estou dando um anticristo aqui, mas ninguém olha para esse moço aí, ó, o Zelensky, da Ucrânia. É um homem hoje adorado no mundo inteiro. É um homem que vai sair vitorioso dessa guerra. Ele vai sair vitorioso. Entendeu? Vai ser ali um Davi que enfrentou um Golias. Entendeu? Aí vocês vão ver o homem. Mas eu não estou afirmando que é, como alguns afirmam. Porque em João 5:43, o Machia diz, eu vim em nome do Pai. Ele está dizendo, eu vim em nome de Yahweh, você não me recebe. Mas se outro vier em seu próprio nome, esses vocês vão receber. Entendeu? Então, o próprio povo judeus, ou os Yaldim, como muitos gostam de falar, é quem vai receber o anticristo, o antimachia, o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe a se levantar contra tudo que se chama o Criador, ou transforma em objeto de adoração, chegando mesmo a sentar no templo do Criador, querendo ser o Criador. Então, meus irmãos, é muita cara de pau. As pessoas deixam as escrituras e quando diz pela metade. E só diz o que convém. O que não convém, sabe o que é? Aí diz, é incesto. Esse versículo aí foi gerido aí pela Igreja Católica. Não, mas esse versículo aí foi gerido porque não estava, não. Foi quando os 70 anciãos foi lá conversar com Alexandre e para escrever a Bíblia apologética, eles fizeram isso aí, que não sei o que, a Septuaginta, eles fizeram isso aí, colocar isso aí dentro. Irmão, quando não confronta, quando o versículo confronta o indivíduo, aí diz que é inserido ali, que dentro dos originais não está. Você já notou? Como que pode, irmão? Como que pode essas coisas? Toda a escritura, ela é divina e é inspirada pelo Espírito do Criador. Cuidado, não caia nesse engano que muitos têm feito no nosso meio. Cuidado, é um alerta aqui para você. Examine as escrituras, entendeu? Examine as escrituras e vocês cuidará ter nela a vida eterna. Disse o Machia, são elas que da minha pessoa testifica. João 5:39. Entendeu? E Mateus capítulo de número 10, versículo 22, se não me falha a memória, diz, errai, não conhecendo as escrituras, nem o poder do Criador. Que o Eterno vos abençoe, em nome do seu Filho Yahshua Mashiach.